Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Apóstolo Paulo aqui mostrando uma guerra clara que tem dentro de nós, um conflito interno. Você já viu que quando um aparelho está sem energia, ele não vai funcionar? Por exemplo, um celular. Outro dia, por algum motivo, o carregador do meu celular, ele não estava funcionando. Por mais que eu tentasse, tentei de diversas formas, ele dava uma mensagem, tentei solucionar e por fim, a bateria do celular acabou e eu fiquei sem comunicação. Você sabia que nós, com Deus, é a mesma coisa? Que quando nós ficamos sem comunicação com Ele, nós ficamos perdidos, sem saber o que fazer, ficamos aflitos. E aí vem uma pergunta que serve para refletir. Como têm estado os teus momentos de comunhão com Deus? O próprio Senhor Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E mesmo Ele sendo Deus, Ele orava, Ele jejuava, Ele meditava na palavra, para que assim como Ele fez, nós também fizéssemos. Será que você busca Deus somente nos momentos em que você se encontra em dificuldade? Será que você busca Deus somente quando você precisa e não em todo o tempo? Independente se você tem um chamado para viver da obra de Deus, para estar na igreja o tempo todo, ou se você tem outros chamados, porque tem algumas pessoas, por exemplo, algumas mães, foram chamadas para ser mães e nada além disso. Apenas para criar os seus filhos e através dessas vidas, essas vidas que estão sendo criadas vão servir a um propósito maior. Mas independente se você foi chamado para viver na igreja, porque pode ser que você trabalhe de forma bem ativa na igreja, mas você está buscando a Deus? Muitos entendem que somente servir na igreja é estar buscando a Deus. E não. Você precisa também ter os seus momentos a sós com Deus. O Senhor Jesus nos ensinou que quando entrarmos no quarto e fecharmos a porta, oramos ao Pai que está em secreto e esse Pai que nos vê nos recompensará. Momentos de intimidade com Deus. Porque quando não temos essa comunicação com o Pai, quando não alimentamos o nosso espírito com a palavra que Ele nos deixou, quando não alimentamos o nosso espírito em oração a Deus, seja em momentos de felicidade ou seja em momentos de tristeza, mas buscar a Deus em todo o tempo. Quando você alimenta o seu espírito, você ganha energia. E aí, quando vem as dificuldades, quando vem esses momentos difíceis, você tem a energia do próprio Deus em você para enfrentar essas decisões, para enfrentar esses problemas. É por isso que, quando você anda em espírito, você não satisfaz os desejos da carne. Muitos dos problemas que enfrentamos estão relacionados com a falta de intimidade com Deus. Tomamos decisões erradas porque estamos desconectados, assim como quando o meu celular ficou sem energia e eu fiquei incomunicável tanto com a empresa, como eu fiquei incomunicado com a minha família. E eu falei assim, como é importante você ter energia. E para adquirir essa energia, é você ter momentos a sós com Deus. Só que hoje em dia, nós temos uma vida tão corrida, nós costumamos a dar prioridades para situações e para coisas que são importantes. Você trabalhar é importante, você se exercitar, você cuidar da sua saúde, você ir ao médico fazer uma consulta, você investir na sua vida profissional, tudo isso é importante.
mas o quão importante tem sido você estar alimentado do próprio Deus. Você está em conexão com o Pai. Talvez uma das maiores dificuldades que temos, ou um dos maiores desesperos que passamos, é por falta de comunhão com Deus. E o que Deus quer nos falar aqui neste momento é justamente isso. Como estão os seus momentos com Ele? Porque quando você separa esses momentos de oração, quando você lê um versículo, quando você lê um capítulo da Bíblia, você está alimentando o seu espírito. E quando vêm as dificuldades, e elas vão vir, porque independente se você busca a Deus ou não, dificuldades você vai enfrentar, o quão você está preparado, o quão você está alicerçado. Há um tempo atrás nós enfrentamos o período da Covid-19. Quem cuidava, todo mundo passou por ela, quem cuidava da saúde e quem não cuidava. Quem cuidava da saúde foi um pouco mais ameno, não ficou livre de passar por essa pandemia, mas passou com um pouco mais de tranquilidade do que aquelas pessoas que não cuidavam. E não se trata de alguém ser melhor ou pior, mas simplesmente teve tempo para a saúde. Você está tendo tempo com Deus? Talvez você está desesperado, talvez você é uma pessoa que vive pedindo oração para os outros, mas você mesmo não está orando, você mesmo não está lendo a Bíblia. Porque pode ser que você pense que isso é algo para quem vai viver da obra de Deus, para quem vai ficar por conta. Não. Independente do seu chamado, se você é um pastor, se você é um missionário, ou se você é uma pessoa comum, que trabalha, que estuda, que tem sua família e que não exerce nenhuma função na igreja, independente disso, para buscar a Deus é obrigação de todos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: andai em espírito e não satisfareis as decisões, as vontades da carne. Por que costumamos tomar decisões tão ruins? Porque se não estamos alimentados com Deus, como vamos criar essa conexão de poder ouvir Ele quando Ele falar conosco? Deus ele fala conosco sob diversas formas, mas quando temos intimidade com Ele, quando estamos cheios do Espírito Santo, quando buscamos a Deus, nós criamos uma linha, o Espírito Santo nos orienta o que devemos fazer e o que não devemos fazer e nos dá força para resistir àquilo que nós temos alguma fraqueza. Todo mundo tem fraqueza em alguma coisa. Então, por isso é tão importante andarmos no Espírito, para que a gente de modo algum possa realizar os desejos da carne. Sempre vamos enfrentar essas dificuldades, teremos essas vontades que irão nos fazer mal, mas quando temos intimidades com o Pai, quando temos uma vida de oração. E uma vida de oração, não pense você que é ficar 1 hora, 2 horas orando, não. Você pode orar durante todo o seu dia, em tempos esporádicos, separar um tempo, ler a palavra. Quantos capítulos da Bíblia você já leu? Você se pergunta por que você está tão desesperado, não sabe o que fazer, vive pedindo às pessoas para orar, e isso não é ruim, devemos pedir oração, recorrer aos santos, mas você também deve ter intimidade com Deus. Se você está enfrentando dificuldades maiores, é justamente porque você não está tendo o tempo necessário para estar com Deus. Busque a Deus. Busque o Espírito Santo. E você de forma alguma vai satisfazer as vontades da carne, não vai tomar decisões erradas. O Espírito Santo está ali e você vai ouvir de forma audível. Busque a Deus para que você não faça as vontades da carne. Se essa palavra falou com você, coloca aqui nos comentários. Meu nome é Denilson Silva e que o Deus de paz possa te caminhar, te conduzir e te guiar em todas as decisões. Que o Espírito Santo possa te orientar, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte. Saiba que o Senhor, Ele está com você. Até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.